Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Vamos embarcar nessa viagem mais uma vez. Vamos, no meio do percurso, organizando algumas coisas necessárias. É necessário a gente ter uma mente profética, ter uma voz profética, ter um coração profético, ter uma visão profética. O poder daquilo que nós pronunciamos, daquilo que vem ao nosso pensamento quando nós somos dirigidos pelo Senhor. Quando Deus ele tem essa liberdade de poder liberar algumas revelações às nossas mentes. E nós podemos abrir esse canal e trazer à terra. Amém? Seja um profeta na sua vida. Como é gostoso às vezes a gente poder profetizar na vida de alguém. Mas você ser um profeta na sua própria vida. Você abrir as portas a qual o Senhor um dia mostrou para você. Você conseguir entender o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua mente, para que você consiga organizar as coisas da maneira que precisa ser organizada. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos número 19. A partir do verso 12. Tem uma porção de Deus aqui para nós nessa noite. Se você entender essa mensagem, você nunca mais será o mesmo. Uma chave será virada e você terá acesso a coisas impressionantes. O problema é que nós estamos tão acostumados com o ambiente religioso que às vezes nós temos medo de entrar nos ambientes espirituais para poder transformar. Diogo, a Massa, o Arnaldo, a Michele, a Beatriz, o Daniel... É só uma identidade passageira, porque nós somos mesmo seres espirituais. A nossa identidade, ela na verdade é espiritual. Nós estamos de eternidade a eternidade, porque nós somos uma partícula de Deus soprado nessa terra. Isso aqui tem um prazo de validade. Um dia nós receberemos um corpo glorificado. Um dia nós receberemos um corpo totalmente imortal, sim. E nós aguardamos por esse dia. Mas por enquanto nós estamos aqui de passagem, precisamos se organizar para os próximos dias. Salmos 14, verso 12, quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Poucas pessoas, vamos esperar um pouquinho mais. Quem pudesse colocar de pé em referência à palavra, vamos lá, igreja. Tudo que você faz é uma posição profética, às vezes você não entende. Porque o cansaço e as rotinas fazem com que a gente não dê graças, não dê a gratidão, não coloque a mente no lugar correto. Porque os movimentos repetitivos vai perdendo a unção, vai perdendo a glória das coisas. Às vezes, quando você está tão acostumado a levantar, você está acostumado a sentar, deitar, sem precisar de ninguém, isso para você é algo às vezes até cansativo, mas quando você passa um tempo de cama, quando você passa um tempo que você necessita de pessoas, você fica anseiando que esses dias voltem para você. E você não pode perder a essência dessas coisas. Porque tudo que você faz gera energia. Tudo que você faz transmite algo no reino espiritual. A forma que você caminha, a forma que você pisa, a forma que você levanta a sua mão, quando você sabe o que você está fazendo, você está movimentando o reino espiritual. O simples fato de você carregar algo aqui entre o seu peito e o seu umbigo, o Espírito que foi soprado no seu âmago, a eternidade que foi colocada dentro do seu coração, ela tem poder para abrir portas. O problema é que nós sempre ficamos esperando algo sobrenatural aos nossos olhos. Vamos lá. Salmos 12, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte agora aí. Misericórdia, a igreja não veio não. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Melhorou, pelo amor de Deus. Estou falando sobre você liberar algo profético. Misericórdia. Vamos lá, igreja. Vamos lá, senão eu vou jogar esse microfone na cabeça de alguém. Salmos 19. Tá? Eu falei o que, igreja? 12. Não, Salmo 19, verso 12. Amém? Na gravação depois vocês vão ver, tá? Primeiro eu falei Salmos 19. Amém? Desperta tu que dorme. Alguém já tinha aberto esse Salmo 19? Levanta a mão. Esses é o que estavam em vigia, tá? O resto é o que estava aéreo. É sobre o que eu estou falando nessa noite. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Vamos lá. Quem pode perceber os próprios erros? Olha o confronto. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então, experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Fala comigo. Que as palavras do teu servo, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis. Provérbios 5, 23, ele diz que assim como você pensa, a sua vida é dirigida. Provérbios 18 diz que a sua palavra ela tem o poder tanto de gerar vida quanto de gerar morte. Ou seja, quando você tem um meditar, já vou entrar já na oração, mas antes eu preciso liberar isso aqui. As palavras que você pronuncia, as palavras que você fala, ela tem um poder muito grande, ela ecoa coisas. Às vezes você está vendo a criança prestes a cair, você fala, essa criança vai cair. Ela, vai lá e cai. Ela caiu só porque, sim, é algo profético que você está vendo, é uma lógica, pode ser. Mas talvez ela nem cairia, mas pela profecia dos seus lábios, você gerou algo ali. Tem alguém entendendo? Cuidado com o que você fala. Às vezes o ano está só começando, você está dizendo, meu ano vai ser uma droga. Meu ano vai ser ruim. Olha, esse dia hoje está tenebroso, você está gerando isto. Você é um profeta, você está vendo o que vai acontecer. Mas quando você profetiza, agora se torna uma ação. Ore por você. Seja um profeta na sua vida. Coloque a mão no seu coração para você preparar o território para ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Verbaliza, vamos lá. Assim como o orgulho, ele é criado por um castelo de argumentos, o quebrantamento também é gerado por lábios que confessam. O salmista disse, ei, me mostra os erros que eu ainda não conheço. Davi, ele está fazendo essa oração e ele está dizendo, Senhor, tem transgressões que ainda eu não conheço, ele está me atrapalhando de eu evoluir, está atrapalhando que eu cresça. Então me mostre. Ramada cantorolora labadaba sobre levadabaço. Libera, Pai amado, essa atmosfera aqui, Senhor. Nós queremos entrar, Senhor. Nós queremos entrar nessa dimensão, Senhor. Queremos ser transformados, restaurados. Queremos ter clareza de fato o que está acontecendo, Senhor. Não, Senhor, não nos deixa, Pai amado, nós acostumados com o que está acontecendo, Pai amado. Não nos deixa conformados, ó Pai. Levanta pessoas inconformadas aqui nessa noite, Senhor, para poder reestabelecer a paz nessa nação, Senhor, para poder reestabelecer um tempo profético, um tempo que as pessoas reconhecem o Deus dos cristãos, o Deus dos filhos. Libera, Pai amado, algo, Senhor, que possa, Pai amado, nos levar a uma sala de intimidade muito maior do que nós tivemos um dia, Pai. Por favor, Senhor, fica aqui conosco. Fica aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Pode liberar todo o seu peso sobre essa cadeira, mas por favor, me empresta a sua atenção. Me empresta nesse momento a sua mente, que tem alguns códigos proféticos aqui para poder ser liberado. Necessariamente a princípio 4. Eu quero falar sobre os níveis
quando você entende que você é um profeta. E nessa noite eu quero falar sobre a maior profecia de todas, que é você profetizar sobre você para que as coisas aconteçam. Ultimamente eu tenho falado sobre tipos de murmuração, quando você reclama, quando você amaldiçoa, mas os crentes eles aprenderam que amaldiçoar, que murmurar é uma oração a Satanás. Então a maioria de nós aprendemos a parar de murmurar com palavras. Mas agora entramos em um nível mais profundo, que é murmurar com o corpo, que é aquele famoso É aquele famoso murmurar que você lança com palavras, com caras e bocas, com trejeitos. E você, no futuro, traz doenças para o seu corpo, porque ele está fazendo a oração para Satanás de forma física. Porque tudo que nós fazemos promove algo no mundo espiritual. Talvez você duvide, talvez você seja alguém cético, talvez você ache que isso é baboseira, mas você ainda não tem fruto suficiente para poder dizer ao contrário disso. Eu quero nessa noite que você consiga trazer sua mente aqui para você poder entender essas coisas. O primeiro nível de um profeta, às vezes ele nem percebe que ele é um profeta, mas profeta não é alguém que se nomenclatura tal, profeta não é alguém que se coloca apenas nessa posição, mas é alguém que Deus chama para tal missão. É alguém que Deus ele estabelece, alguém que Deus ele unge para isso. E o que é ungir? Ungir é separar, ungir é trazer para um lugar para ele poder tratar e depois soprar as nações. E você tem que entender esses códigos necessários. Um dos primeiros códigos que um profeta recebe é através de sonhos. Talvez você tenha sonhos esporádicos de algumas coisas que irão acontecer. Na minha infância ainda, era eu sonhar com alguém próximo eu sonhar com alguém próximo morrendo, passava algum tempo essa pessoa morria. Eu não entendia, eu sendo criança. E minha mãe, algumas vezes eu falei, mãe, eu sonhei com a minha vizinha, ela indo para os braços de Jesus. Na época eu tinha cerca de uns 5 anos. E a criança, a Sarinha, tinha 3 anos. E naquela semana, aquela criança teve uma meningite e ela morreu. Eu lembro com muita... Quando eu lembro desse, foi o primeiro sonho que eu tive assim, marcante, de ver uma criança subindo aos céus. Passou-se um tempo, eu sonhei com um tio meu, falecendo, morrendo, e eu falei com a minha mãe, e logo em seguida ele morreu. Ou seja, já tinha algo profético no primeiro código, já tinha algo profético no primeiro nível. Talvez você é alguém que sonha com algumas coisas. E você tem medo, às vezes, de pronunciar. Tem medo de falar, porque você ainda não entende, não tem muita clareza. Não tem muito conhecimento ainda. Você tem algumas intuição. Sabe aquela intuição, eu não deveria ir para tal lugar. Não deveria sair hoje. Eu não deveria falar tal coisa. Eu deveria guardar isso para mim. Só que ainda não tem clareza. E Satanás, ele entendendo esse nível de profecia que você está entrando, ele também pode usar os demônios dele para poder te confundir. Tome cuidado. Para poder te colocar medo para você não ir adiante. Para poder te colocar medo nas coisas espirituais. Tem pessoa que tem medo de ser machucada por outras, então ela não se coloca na brecha para poder servir em lugares. Ela tem frustrações, ela tem marcas, isso já precisa de uma cura espiritual ou uma cura emocional. Vamos lá. Tem alguém aqui? O nosso cérebro, ele é movido por sensações. Ele é movido por algumas substâncias que ele libera e nosso corpo ele é movido logo após isso. Nosso sistema límbico. Vamos lá, não quero entrar nesse assunto não, quero ficar apenas aqui no básico para você poder entender. Mas a ideia principal é, você é assim? Você às vezes tem algum tipo de sonho, algumas coisas. Vou contar uma coisa aqui para vocês que eu já contei lá atrás. Uma das coisas que me moveu a ir para o Evangelho foi quando eu sonhei com um colega meu. Eu sonhei que ele estava sendo assassinado e literalmente naquele dia ele foi assassinado. Eu acordei com aquele sonho, eu fiquei sentado à cama. E eu falei, rapaz, mataram o Ricardo. Aí tinha uma pessoa do meu lado que falou assim, vai dormir, você está doido, você está paranoico. E eu levantei um pouco, passou alguns minutos, a mãe dele me ligou. Diogo, acabaram de matar Ricardo, ele estava vindo assim, assim. E aquilo, eu fiquei louco com aquilo. Aquilo me deixou assim, sabe? Passou-se 1, 2 dias, foi o velório dele, eu carregando o caixão dele.
E eu falo, Deus, por que é que o Senhor me deu esse sonho? O Senhor me mostrou isso, se eu não pude fazer nada. Ou seja, eu falei, eu preciso entender o que Deus quer de mim. Eu preciso entender essa visão profética, esses sonhos proféticos. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar para Jesus? Eu tenho que me entregar. Era um domingo, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, na sexta-feira eu desviava. Aí eu tentava de novo, ia mais uma vez, tentava, quase todo culto eu estava indo lá levantando a minha mão e chorando na frente. Mas não se firmava, porque apenas eu queria tocar em algumas coisas sagradas, mas eu não queria ter um relacionamento com Deus, que eu sentia que Ele era manipulador, que eu sentia que Ele poderia melhorar a minha vida, mas de alguma maneira Ele não melhorava. Mas eu quero que você entenda nessa noite aqui, o que o salmista Davi ele diz: Senhor, me dê clareza dos meus erros. Ele diz, quem pode reconhecer os erros sozinhos? Quem reconhece os erros sozinho, ou seja, você entende talvez os erros que a sociedade impõe? Às vezes nós entendemos os erros que a lei moral diz o que é errado. Mas tem algumas coisas que você faz que o Senhor, no particular, Ele não gosta. Vamos lá. Algumas coisas que profetas não podem fazer. Ou seja, você ser um profeta não é só sobre você trazer um recado para alguém, não é isso que eu te digo, mas é você ter acesso a você profetizar na sua vida. Profetizar cura na sua vida. Profetizar uma profissão na sua vida e agora você encaminhar para isso e as coisas se abrirem, uma faculdade, a melhor que seja, você conseguir vaga nessa faculdade, a melhor empresa, você conseguir um trabalho nesta empresa. Algo profético, você saber que tem um ente querido seu enfermo e você poder profetizar sobre aquele corpo. Uma periscopia, daqui a pouco eu vou entrar um pouco nesse assunto, mas eu quero antes que você entenda o básico do básico para você poder avançar. Tem um segundo nível, é um pouquinho mais fundo. Um segundo código que é um pouquinho mais profundo. No primeiro código você vê pessoas como José tendo um sonho e dizendo, ei, eu sonhei que vocês se curvavam, eu sonhei que os milhos, as espigas, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, mas ele não consegue ter discernimento. Ele não consegue ter clareza dos fatos. E aquele profetizar, aquele falar, vamos lá. É necessário você ter até zelo naquilo que você fala sobre os seus projetos. Porque quando você profetiza, quando você fala algo dos seus planos futuros, acontece uma coisa. Principalmente quando você fala a alguém e você ainda não fez nada. Quando você fala para alguém, ei, olha, esse ano eu vou fazer faculdade, esse ano já separei um dinheiro para poder me matricular, esse ano eu vou montar uma empresa, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e as coisas depois elas não acontecem. Por quê? Porque o seu cérebro, ele te auto-recompensa. Quando você fala para algumas pessoas o que você vai fazer, o seu cérebro começa a liberar algumas dopaminas. Seus neurotransmissores começam a liberar algumas substâncias de satisfação. E você se acomoda ali mesmo, você não busca. Mas quando ele está ali guardado dentro de você, você começa a lutar, você começa a batalhar, você começa a querer aquilo de todo jeito, de toda maneira. E às vezes mesmo, você começa a se sabotar no meio do caminho. Você mesmo começa a se sabotar, você mesmo começa a se passar para trás. Eu vejo um Davi. Deus não procurava um rei, mas eu tenho certeza que Davi sonhava em ser honrado. Pelos salmos, pelos louvores que ele criava, que ele entoava, que ele cantava ao Senhor. Alguém que foi esquecido pelos seus familiares. Alguém que foi esquecido pelos seus amigos. Mas ele sonhava no coração dele. Até um dia que Deus falou, encontrou um menino sonhador atrás das malhadas. Até um dia que Deus encontrou um garoto sonhador e disse, ei Samuel, vai à casa de Jessé que eu tenho que ungir um jovem lá. Vai à casa de Jessé, porque eu vou materializar algo que eu coloquei nos pensamentos de Davi, que eu coloquei no coração de Davi. Tem alguém aqui entendendo? Foram dias que Deus estava aperfeiçoando o trajeto, a caminhada de Davi. Mas de contrapartida, quando José declarou os seus sonhos, ele agora teve que passar por um processo de amadurecimento, um processo de rejeição, um processo de perseguição, um processo de calúnias, um processo de ser esquecido, um processo de ser perseguido, mas não perder a essência. Não perca a essência.
Não perca a essência, continue confiando em Deus, continue profetizando os sonhos, continue lá no secreto dizendo: Senhor, eu serei vencedor, a minha casa será vencedora, eu passarei dias de fartura, eu passarei dias de bonanças, eu terei acesso a poderes, eu terei acesso a portais, eu entrarei em lugares que os meus antepassados não entraram. Isso é profetizar, isso é você liberar algo no físico para que seja construído. No nível 2, você agora só não tem intuição ou sonhos. Você agora passa a ter contato, a voz de Deus. Você agora passa a ouvir Deus. Você agora passa a ouvir uma voz, mas não é algo direto, não é algo recorrente, pode ser algo esporádico. Todo o processo que Samuel tinha passado agora, ele escuta por 4 vezes. Samuel. Por ele não ter acesso àquela voz antes, por ele não saber de quem se tratava, ele vai perguntar a Eli. Até que ele diz: ei, se você ouvir essa voz mais uma vez, diga: eis-me aqui. 3 vezes Deus falou, sabe? Por Deus ter falado 3 vezes, ele não tem entendido. Quando eu li a primeira vez, eu falei: Deus não vai falar a 4ª com ele. Mas eu lendo lá, aquele, sabe, Deus fala mais uma vez. Por que 4 vezes? Deus tem um código nessas 4 vezes. Já viu como Deus gosta de falar sobre 4 vezes? Quanto são as estações? 4, certo? Verão, outono, inverno, primavera. Quais são as nossas fases? Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Eu acho que contei mais algum aí. Mas é isso mesmo, né? Criança, adolescente, jovem, idoso. É isso aí, perdão. Ou seja, Deus tem uns códigos nesses 4 aí que você precisa entender algumas coisas. Você precisa mergulhar mais na Bíblia que você vai ver. Deus vai começar a te direcionar algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse tema não, senão eu vou acabar fugindo aqui do que Deus tem para poder liberar. Quando você começa a ter esse contato à voz de Deus, agora você agora só não fica nos seus pensamentos. Você agora fala no seu trabalho. De repente você está no trabalho com alguém, dividindo uma tarefa, e Deus te usa de forma poderosa, e você começa a falar para a pessoa, e a pessoa começa a chorar, começa a se derramar, porque você está fazendo e falando algo profético. Deus está te usando ali, Deus está dando a confirmação, Deus está falando, Deus está destravando algo. Você começa a falar aos seus familiares. No meio do dia você passa, você está falando com alguém, de repente, ei, quantas vezes já aconteceu? De Deus pegar e mandar eu falar algo com alguém que eu nem conheço pelo meio da rua, ou alguém vir falar comigo e confirmar coisas assim, que eu estava ali naquela batalha precisando de uma confirmação. Tudo isso acontece, você tem contato à voz, mas ainda você não tem intimidade. Porque você precisa ainda se reunir em alguns lugares específicos com Ele. Talvez Ele só vai falar com você no secreto. Talvez Ele vai falar com você quando tiver muita urgência. E para isso você precisa estar limpo. Por que você não ouve Deus com tanta clareza ou tantas vezes? Vamos lá. Quando você peca, é como se você criasse em você uma caixa de acrílico. E de quem está dentro dessa caixa, quem está fora e fala, quem está dentro não consegue ouvir. É como se tivesse apenas uma boca mexendo, sabe? Você não consegue ouvir porque é 100% isolado. O pecado, ele gera essa caixa. Ou seja, Deus está falando o tempo todo, mas você não está ouvindo porque tem alguns pecados aí guardados. No momento que você se arrepende, você confessa, é como se essa caixa ela fosse quebrada e agora você tem acesso à voz. Ou seja, quando Deus quer falar com você e você está dentro dessa caixa, Ele vai ter que usar o profeta mais próximo, limpo, que está perto de você para poder falar com você. Presta atenção. Deus, Ele usou uma mula, mas não falou com o profeta que estava em pecado. Deus, Ele usou uma mula, mas não falou com o profeta que estava em pecado.
Eu quero que você entenda, não é porque Deus ele faz essa seleção, mas é o pecado que nos esconde de Deus. É o pecado que nos atrapalha de ouvirmos a Deus. É por isso que nós clamamos por Jesus, para que Ele venha com a marreta que esmiuça a penha e quebre essa caixa de acrílico e nós tenhamos novamente acesso a Deus. O véu foi rasgado. É esse o nível de acesso. No nível 2 você tem uma percepção maior. Você começa a ouvir, mas ainda é o começo. Mas no nível 3, você já começa a discernir ambientes. Já começa a entender alguns ambientes. Você sabe quando o ambiente está nebuloso. Você sabe quando o ambiente está de inveja. Você sabe quando o ambiente está de pessoas incrédulas que não estão recebendo a palavra. Você sabe quando o ambiente tem pessoas sedentas? Você sabe quando o ambiente está com pessoas preocupadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas alegres? Porque agora Deus começa a discernir, dá para você discernimento. E é como se você ouvisse o pensamento das pessoas. Tem alguém aqui comigo? Você começa a entender as conexões. Você passa a entender as conexões, aquilo que está acontecendo. Já entende o que é visão e sabe o que é apenas uma visão e o que é para poder ser falado. Tem coisas que Deus me mostra sobre a pessoa, mas Ele não me dá permissão para eu falar sobre aquilo que está acontecendo com ela. Tem alguém aqui comigo? Quantas vezes eu fui liberar algo profético na vida de alguém e eu ganhei o inimigo porque não era para ter falado aquilo? Tem alguém aqui entendendo? Você precisa definir, você precisa entender, ter clareza de ambiente, ter clareza de visão total. Deus começa a te mostrar visão de coisas, pessoas, lugares. Uma das maiores experiências que eu tive, quando você começa a ter esse nível de desprendimento, e você começa a falar com Deus, você começa a pedir essas coisas, você está limpo, está claro, as coisas estão acontecendo, Deus ele começa a falar com você, tranquilamente no seu dia a dia, não é mais no secreto, não é mais no devocional, é subindo uma escada, Ele te mostra uma pessoa, Ele mostra o tipo de entidade que aquela pessoa está carregando, seja ela lá um tranca-rua, os nomes convencionais que as pessoas conhecem, a pombagira ou o que for que ela está carregando, você começa a entender, começa a ver algumas coisas. Eu lembro de uma experiência que eu já contei ela algumas vezes. Eu gostava no seminário, a gente estudava no sábado à tarde, estudava sábado de manhã e o sábado à tarde ele era liberado, para você fazer o que quisesse. Eu tinha costume de deitar um pouco e ficar lembrando sobre algumas aulas. Eu tinha um caderninho e aí eu ficava olhando algumas anotações. Naquele dia eu estava cansadão e a operadora lá no seminário, no meu quarto, o nome do meu quarto era Sheol. Era lá embaixo, próximo ao campo, para subir, para poder pegar o sinal. Era, se eu não me engano, uns 80 degraus, mais ou menos. Eu não vou lembrar com clareza agora. E Deus começou a me incomodar para eu ligar para uma pessoa. Falei, Deus, daqui a pouco eu ligo. Eu tenho urgência, vai agora. Sozão, estralando, Guarapari, Espírito Santo. Subi aquela escada, era uma laje, hoje em dia é a casa do pastor Cruz. E eu peguei o telefone e vou ligar para quem? Ele, eu vou te mostrar agora. Quando eu comecei a mexer no celular, ele falou, e mostrou a pessoa. Essa pessoa era quando eu trabalhava no Banco do Brasil, ela tinha sido uma cliente minha, e ela me passou o número para eu poder fazer um empréstimo, algo do tipo. Aí Deus mostrou, liga para ela. Falei, mas o que é que eu vou falar para essa mulher? Olha o que a intimidade gera. Deus falou assim, só liga que eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas eu vou falar o quê? Ele fez a pergunta, você quer sentir o que ela está sentindo? Aí eu respondi para ele, sim, para quê? Um desespero, uma angústia de morte. Eu gritei, meu Deus! E aí eu liguei para aquela mulher. Quando eu liguei para ela, eu falei, Deus mandou eu te ligar? É? E para que Ele mandou me ligar? De forma bem cética, assim, sabe? Aquela pessoa que estava totalmente desmotivada, aquela pessoa que estava sem brilho, sem vontade de viver. Eu falei bem assim, aqui é Diogo, você lembra? Trabalhava, não, menino, não quero empréstimo, não quero nada. Não, não é sobre isso não. Foi Deus que mandou eu te ligar. É, por quê? Ele mandou você parar de fazer o que você quer fazer agora. E aí Deus me levou, a primeira vez Deus ele me deu uma projeção. Me levou dentro daquela casa daquela mulher onde eu nunca fui.
Eu comecei a falar, olha, sua parede é verde, tem um chinelo havaiana laranja do lado da sua mesa, e você está com a tesoura à sua frente, vendo se você vai fazer ou não. Já passou essa tesoura às vezes no seu pulso, e essa mulher começou, quem está aí, quem falou isso? Começou a chorar de forma assim, sabe, no telefone, e falou, mas eu não aguento mais. E essa mulher, resumindo, orei por ela, ela entregou a vida para Jesus. Até alguns anos atrás que fui na Bahia, ela estava firme na igreja com Deus. Ou seja, você agora vai ter um nível de dimensão, você vai ter um nível agora de projeção. Deus vai te levar a lugares, a ambientes, informações vai chegar a você de todo jeito, de toda maneira. Você agora vai ter poder de territórios para você começar a ver coisas com clareza. Você vai entender o que a pessoa carrega, o que é que ela está trazendo do passado, o que é que ela precisa do presente e o que é que Deus tem para ela no futuro. Às vezes você vai ver alguém, você vai ver algo profético, você vai perguntar, você é cristão? Ela vai dizer, não, por quê? Deus está mostrando ali na frente um pregador cheio de unção, mas é alguém ainda ímpio. Talvez você vai conversar com alguém, você vai ver alguém atribulado, carregado, por quê? Talvez lá na infância dela ela foi abusada. Talvez lá na infância dela ela foi mexida ou foi abandonada de algum jeito que ela carrega essas marcas. Aí você vai começar a conversar com ela e Deus vai, através de você vai tocar nessa pessoa, você vai começar a conversar. Ela vai ser destravada em áreas da vida dela. Este é o poder profético. Esse discernimento para nós podermos ver o que está próximo a acontecer. A Bíblia fala sobre um homem, esqueci agora o nome do rei. O rei fala, vai lá se consultar com o profeta Eliseu. E quando ele vai se consultar, o profeta Eliseu, quando chega próximo, ele começa a chorar. Ele fala, o que está acontecendo, profeta? Por que você está chorando? Porque Deus está me mostrando que você será um rei, e um rei impiedoso, e matará muitos filhos de Deus. Ou seja, Deus já mostra o futuro. Deus começa a mostrar algumas coisas necessárias. Eliseu também lá na frente, no meio de uma guerra, ele fica em paz e o servo dele fica desesperado. E ele fala, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja o que é que está à nossa volta. Ou seja, Deus ele começa a mostrar algumas coisas para você. Eu não sei se você tem interesse nesse nível de poder. Eu não sei até onde você quer caminhar. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei se o seu sonho é apenas trocar a sua casa, trocar o seu carro, trocar ou fazer algumas viagens, ou ter um boy unção, ou uma girl unção, ser feliz e vai viajar para a Disney. Eu não sei quais são os seus sonhos. Mas tudo isso é passageiro. Estou te falando sobre algo espiritual. Estou falando sobre poderes de verdade. Estou falando sobre você atravessar dimensões, você ter noção sobre coisas precisas e necessárias. E para nós encerrarmos, você começa a induzir conexões. Vamos lá. O que é induzir conexões? Você começa a sentir o que a outra pessoa está sentindo. Você começa a ter noção, você começa a ver algumas coisas necessárias. Às vezes você é arrebatado. Às vezes o seu corpo está aqui no culto e Deus está te levando a outros lugares. Deus está mostrando a uma pessoa que está indo fazer um trabalho de feitiçaria. Você começa a entender algumas coisas. Periscopia, o que é isso? É você com o seu espírito conseguir entrar no espírito de outra pessoa. Os bruxos usam isso. Os macumbeiros usam isso. Quando faz um trabalho de amarração, mexer no livre-arbítrio de alguém, vamos lá. Conseguir amarrar alguém que não tinha mais interesse algum num relacionamento, e de repente aquela pessoa fica escrava. Não consegue ver mais nada na frente dele, só aquela pessoa, como se dependesse daquela pessoa para ser feliz. Mexer nesse nível de conhecimento para poder a pessoa comprar algo que ela não precisa. Os bruxos, eles usam isso. Mas quando você começa a entender isso no mundo espiritual, você pode ajudar pessoas com bloqueios. Alguns usam para poder fazer com que a pessoa pare de ser um viciado em bebidas, em drogas, em sexo ou coisas do tipo. Começa a usar esse nível de persuasão para poder entrar nesses lugares, nesse ambiente.
Mas a ideia principal de você chegar no quarto nível profético é você entender as dimensões. É você entender o que Deus tem guardado para você. É você conseguir entender, você caminhar nessa direção. Agora você começa a ter visão clara das coisas. Não é mais embaraçosas. Agora Deus ele tem acesso para poder falar com você. A sua voz agora é profética. O que é que Elias faz? Elias ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. E segundo a minha palavra, voltará a chover. Ou seja, ele já carrega algo profético. Ele já carrega um poder dimensional. Ele já carrega um poder sobre o tempo. Ele carrega agora um poder sobre a natureza. Tem alguém entendendo aqui alguma coisa? Você consegue entender o que Deus tem guardado para você? Você consegue entender? Agora, quando você tem esse nível de voz, esse nível de maturidade, agora você leva confronto às pessoas. Você vai dizer, olha, ou você alinha a vida, ou vai acontecer isso. Ou Deus está mostrando isso aqui, Deus te deu um livramento, talvez, em tal lugar, e agora Ele quer te mostrar isso. Quem é Natanael? Jesus, ele chega aí, eu vi você debaixo da figueira. Algo profético. Por que debaixo da figueira? A mãe de Natanael guardou ele ainda na infância. Naquele mesmo tempo que Jesus nasceu, estavam procurando os meninos para poder matar. E a mãe dele vai lá e deixa ele debaixo de uma figueira. E ela sai para que os soldados não o reconheçam. E depois ela volta para poder pegá-lo. E só ele e a mãe dele sabia dessa história. Então quando Jesus fala, eu te vi embaixo da figueira, ele estava falando, ei, desde o seu nascimento Deus já estava te guardando. Desde o seu nascimento, Deus já estava te preparando para esse dia. Então ele fica impressionado. Jesus fala, você ficou impressionado só por isso? Só por esse nível de profecia? Jesus disse que nós faríamos algo maior. E o nosso maior hoje, talvez você acha que é servir a igreja. Talvez o seu algo maior, que hoje quer só pregar, falar algo. Não, é muito maior o que Deus tem para você. É muito maior você entrar no hospital do câncer e sair liberando todo mundo, pelo poder que você carrega, pelo nível de glória que você está carregando. Tem alguém interessado nisso aqui nessa noite? Tem alguém acreditando nessa palavra? Você entende que é você que Deus está buscando? Você entende que é você que Deus está dizendo que Ele quer levantar para os próximos dias? Quem está nesse nível 4, ele consegue travar batalhas no campo espiritual. Ele vence guerras antes, na atmosfera espiritual. Daniel, ele orou. Os anjos seguraram o mensageiro. Deus falou, ei, Miguel, vai lá resolver essa parada aí. Você começa, vou te falar. Quando você vive algo profético, a sua rua começa a se tornar uma rua calma. Porque você vence as batalhas já no campo espiritual. A sua guerra não é contra a carne nem sangue, é contra o quê? Principados e potestades. É você entender. Ah, se vocês soubessem. Ah, se vocês não se perdessem pelas muitas vozes que você escuta. Se você voltasse de novo aquele amor que quando você tinha no início, com a maturidade que você tem hoje. Falar para você, o problema não é o conhecimento você obteve muito, mas o que você se perdeu no meio do caminho foi a paixão e o amor. Com a maturidade que você tem hoje, o amor que você tinha antes, você seria hoje uma explosão de Deus nessa terra. O estrago que você não tem noção. Isso está palpável, isso ainda está alcançável. Isso ainda está em tempo. Se você está ouvindo essa pregação, ainda está em tempo. Um despertar, um acordar, um chegar, um ir. Você consegue se bloquear para que outros não tenham acesso a você quando está nesse nível 4. Você chega no ambiente, você consegue se guardar da sua visão profética. E quem está no nível 1, 2 e 3 não consegue entender o nível 4 no meio do ambiente. Porque ele consegue se bloquear como um profeta. Isso é algo espetacular. Mas o nível 4 reconhece outro nível 4. Estou falando um número só para você identificar sobre o que eu estou falando aqui.
Você consegue entender, você consegue ver. Quantas vezes fazem um trabalhinho e mandam o capeta lá na minha casa. Quando eu chego, eu falo, ei, já vai voltando já, que aqui você não tem espaço não. Vai, vaza. Você unge a sua casa, você unge o seu quarto. Você ora pelo ambiente, pela sua rua. Vou lá na minha rua, lá eu consagro a praça, eu oro, acabou, não tem nóia, não tem mais nada lá naquele lugar. É uma paz, ó. Você tem que orar. O poder está no que você faz, o poder está nas suas palavras. O meu bairro é ruim, vai piorar, você está profetizando. A minha cidade é péssima, ela vai piorar, você está profetizando. Aí fica uma turma profetizando o que é bom, outra turma profetizando. É uma briga, e a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Acorda, desperta. Você profetiza coisa ruim na sua casa. Sonha com um futuro que nunca vai acontecer pelo que você abre com os seus lábios, pelo que você constrói com os seus lábios. Você sonha algo, mas profetiza outra coisa com os seus lábios. Então está tudo travado. Isso aqui é para o nível maduro. Hebreus 5, verso 14 diz: estou trazendo o alimento sólido para que vocês entendam. Mas o verso anterior fala: para alguns é necessário dar leite materno, uma papinha. Tem algo imensurável de Deus para a sua vida. Se você estiver disposto a viver o que Deus tem para você de forma profética nos seus próximos dias, você precisa dar esses passos hoje. Você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Pedir a Deus clareza dos seus erros, aonde você foi travado. Porque quando você está travado, entenda que alguém está tendo poder sobre a sua vida. E você travado não é Deus que está tendo poder sobre a sua vida. Tem espírito das trevas. Tem os demônios que brigam pelas encruzilhadas. Quando você está fraco espiritualmente, não precisa nem que alguém faça um trabalho. Pela sua fraqueza, esses demônios seguem até a sua casa. Travam coisas, é briga, é confusão, é falta de paz, é sonhos e pesadelos. É falta de apetite, é sistema imunológico baixo. Um cura, o outro fica doente. Tudo isso acontece, só que você está negando. Não, isso não acontece. Quando aceita Jesus está tudo limpo. Não é assim. Não é assim. Tem trabalho de libertação, sim. Eu mostro os trabalhos e os resultados. Não é aquilo que eu acho. É aquilo que nós movimentamos nos últimos dias. É aquilo que nós estamos fazendo de fato e mostrando os frutos. É isto que move. Ah, mas eu não acredito mais. Cadê a sua vida abençoada? No que você está tocando? O que está chegando à sua casa? Quais são as revelações de Deus para os seus últimos dias? Você está andando, pulando ou está se rastejando? Você não acreditar não quer dizer que o reino das trevas não está trabalhando. Mas a partir do momento fala: Senhor, eu quero clareza. Vou ler só mais uma vez para a gente orar. Só me escuta aqui, por favor. Feche seus olhos, você que pode, para você poder viajar comigo nesse texto. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido. E existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Coloque a mão sobre o seu coração. Faça essa oração para Ele nesse momento. Faça essa oração, pede esse nível de esclarecimento. Peça esse nível de esclarecimento. Ramada cantorolora labadabassou.
Sabe, abril está sendo um mês de clareza. Abril está sendo um mês de clareza. Tem pessoas que estão vivendo como se não tivesse utilidade. Tem pessoas vivendo como se estivesse faltando algo na vida. Porque abril está sendo um mês profético.